Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde vem? Sou levita, de Belém de Judá. Respondeu ele: estou procurando lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote. Eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. Agora vamos ver aqui o que diz em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 11 em diante, que diz: dia após dia, todo sacerdote apresentar-se. Eu estou vendo e folheando, vou esperar os irmãos encontrarem para acompanharmos. Então, amém. Hebreus 10, 11. Diz o seguinte: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santuário dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximamo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de toda uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideramos uns aos outros para nós incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que aproxima o dia. Amém? Amém. Amém. Eu li um trecho, o primeiro versículo que eu li no livro de Juízes. Nós vemos que fala de Mica, fala de um rapaz chamado Mica, fala de um jovem, um levita, que ele era um sacerdote instituído por Israel, por Deus na verdade, mas um sacerdote em Israel. Nós lemos em Hebreus aqui, dizemos também do sacerdote, de sacrifícios feitos diariamente, de sacrifícios feitos anualmente, e fala de um sacrifício único, ou seja, foi só um sacrifício e nada mais. Ou seja, o que eu quero passar por os irmãos que é isso. Primeiro nós temos que analisar quem era Mica. A Bíblia não fala muito a respeito da história de Mica, mas o que a Bíblia fala, dá-nos a entender que Mica ele foi um homem que ele, em tua casa, ele possuiu ídolos, ele contratou um jovem levita que estava andando, passando por ali, e chamou: jovem, de onde você vem? Eu venho procurando um lugar para viver, para ter conforto, para morar. Então fica-te comigo, que eu vou te dar segurança, vou te dar dinheiro, você vai ter tudo o que você precisa, comida. Somente vai ser o meu sacerdote
E tudo que você vai dizer, como Deus nos manda, a gente vai obedecer. Mas Mica, ele não conhecia a vontade de Deus. Porque quando Deus deu a terra prometida para Israel, Deus deu para cada tribo, Deus deu uma porção de terra. Mas tinha um povo chamado Levi, que o povo Levi falou assim: Deus, qual será a nossa terra? E Deus falou assim: vocês não terão terra. Aí, mas como assim? Nós também peregrinamos no deserto, nós também caminhamos e viemos até aqui, vamos lutar e não vamos ter terra. Vocês vão ter a mim. Eu vou ser a sua herança. Ou eles vão ter uma herança apalpável, eles vão ter uma herança que eles vão poder caminhar, que eles vão poder usufruir. Mas a herança de vocês vão ser eu, perpetuamente, vai ser eu. Ou seja, vocês vão ser sacerdotes deste povo. Aquilo que eles possuem de bênção, eles vão abençoar vocês, porque eu sou sua herança. Ou seja, trazendo isso para os dias de hoje, o povo de Israel tinha que manter os levitas. Os levitas, eles iam ser encarregados para ser sacerdotes, para ministrar o que Deus queria na vida deles, em andar em retidão. E Deus ministrava através da vida dos sacerdotes, e os sacerdotes passavam ao povo: olha, Deus está pedindo para vocês andar aqui nesses caminhos, olha, vocês estão andando por caminho torto. Ou seja, Deus ia falar com os levitas. E esses levitas, como eles não iam ter terra, não iam ter moradia, mas o povo de Israel ia ajudar eles, ia trazer mantimentos, ia ajudar a casa de Deus, eles iam estar à disposição de Deus. Deus cuidava do povo e o povo cuidava dos levitas, o povo cuidava dos sacerdotes. Enfim, só que nessa época nós lemos que a Bíblia falava que Israel ainda não tinha rei, não tinha um governante para instituir, tipo assim: olha, você vai fazer isso, você vai ser isso, você vai ser ministro desse cantão, você vai ser ministro dessa região. Olha, os levitas, sacerdotes, vamos construir aqui uma congregação e eles vão servir aqui. Antes não tinha rei para organizar, o povo vivia como queria. Era a época ainda deles estar conquistando terra. Aqui ainda eles não tinham possuído todas as terras, Deus ainda não tinha, Josué já tinha falecido. Josué era o líder deles, mas Josué já tinha falecido. As terras ainda não tinham sido totalmente distribuídas. Claro que também teve um propósito de Deus. Deus não deu tudo para eles, porque Deus permitiu alguns inimigos continuarem na terra, para quando eles pecassem e desviassem dos caminhos de Deus, Deus levantava esse povo contra eles, para que eles lembrassem de novo de Deus. Deus, socorre-me. Assim que muitas vezes Deus faz em nossas vidas. Às vezes nós estamos na bonança, às vezes nós estamos bem, aí às vezes quando a gente esquece de Deus por estar nessa bonança, esquece de Deus por estar nesse conforto. Ok, já tenho tudo, tenho minha terra, tenho minha água, tenho meu leite, tenho meu mel, está tudo tranquilo para mim. Ou seja, muitas vezes quando isso acontece na nossa vida, nós esquecemos de buscar a Deus. Aí o que é que Deus faz? Vou levantar um inimigo para ele. Talvez seja, sei lá, uma enfermidade, ou seja, um susto somente, deu uma tontura, um desmaio. Vai no médico, o médico fala assim: olha, cuidado, isso aí é início de diabetes. O que a gente pensa? A primeira coisa: meu Deus, nossa, a gente pensa logo, a gente que é crente, que é fiel a Deus, a gente clama logo a Ele. O que não é crente não, mas nós que somos cristãos e sabemos que existe um Deus, a gente clama logo a Ele: Deus, me ajuda. Aí já clama a Deus. E Deus, ele é tão misericordioso, tão Deus, que Ele cuida e nos leva. Enfim, irmãos, então Deus não tinha entregado totalmente as terras para todos eles, para que isso acontecesse. E o povo naquela época estava procurando terra. E o povo estava procurando terra. Enfim, e Mica estava no seu conforto. Pelo que a Bíblia fala sobre Mica, dá para perceber que ele é um homem que ele tem posse, ele é um homem que ele tem dinheiro. Ele não é uma pessoa, ninguém qualquer, que para oferecer um salário para uma pessoa de X, comida, tudo de mão beijada, e a pessoa só vai ter o trabalho de ser sacerdote. Ou seja, então Mica tinha posses. Esse jovem levita, nós digamos que ele foi uma pessoa, nos dias de hoje, uma pessoa louca, porque o levita, ele foi para instituir, foi para ministrar sobre a vida de Israel. Ele não foi para ministrar a vida de um homem só, a vida de uma família só, a vida de várias famílias. Deus instituiu os levitas, instituiu os sacerdotes, as coisas para instituir sobre a vida de Israel. Só que esse levita, ele se acomodou nesse lado também de que Israel tinha que manter os levitas, Israel tinha que dar o conforto para eles. E eles, ok, essa herança que Deus nos deu, vamos pensando bem, até que não é mal não. Ou seja, nós não vamos fazer trabalho árduos, nós não vamos praticar coisas difíceis, vamos só ver o que Deus tem para eles, falar para eles,
e nós vamos ter mantimentos que Israel vai nos oferecer, os sacrifícios que Israel vai dar para oferecer ao nosso Deus, nós podemos comer desse sacrifício. Quando o povo de Israel trazer um cabrito, nós vamos poder comer desse cabrito, vamos oferecer a Deus, mas podemos comer também desse cabrito. Ou seja, esse levita se acomodou também nisso, porque a instituição de um sacerdote, às vezes nós pensamos, nossa, um sacerdote tem uma vida boa, às vezes não tem uma profissão, às vezes não tem um trabalho, às vezes não tem uma vida laboral profissional como nós cidadãos normais, mas às vezes a gente não vê o preço que ele paga, a gente não vê a oração que ele paga, porque o sacerdote verdadeiro, o levita verdadeiro, ele dobra os joelhos, ele paga o preço por você em oração, e Deus, ele ouve a oração do sacerdote, porque Deus instituiu ele como sacerdote para ouvir as orações. E Deus pega, ouve, e Deus pode fazer alguma coisa. Hoje, claro que você também pode fazer isso diretamente, mas Deus ainda deixou apacentadores das ovelhas da igreja. Deus não foi e deixou as ovelhas dele, tanto é que falou para Pedro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Apacenta, nós precisamos de líderes. Nós não somos como os gafanhotos que voam e não tem líderes. Nós precisamos de líderes. Uma vez Salomão faz uma menção até honrosa e até muito, olha, você devia ser como os gafanhotos não têm rei, e eles vão para onde um vai, outro vai, eles são em unidade. Mas nós, infelizmente, com a nossa natureza humana, a gente não tem essa mesma capacidade, a gente queremos seguir o nosso próprio caminho, a gente queremos seguir os nossos própria estrada, mas aí Deus instituiu, ó, vocês não têm um líder, vocês não têm que ser apacentados, porque vocês não têm que estar andando de um lado para o outro. Enfim, e Mica, além mais, ele fez loucura. Ele fez uma coisa que Deus, desde o início, quando tirou o povo do Egito, falou assim, olha, não fareis imagens de escultura, não fareis ídolos, porque eu sou espírito. Vocês não me veem, vocês não me conhecem. Então não faça isso. Vocês fazendo isso, vocês vão atrair loucura para vocês, vocês vão atrair desgraça para vocês, pelo perdão da palavra. Vocês vão trazer miséria para vocês. Eu não me agrado disso, eu sou um Deus ciumento. Não divida a sua adoração com coisas que vocês não sabem. Enfim, Mica fez isso. Mica até na casa dele fez um santuário, fez um templo. Ele fez um templo. Ele fez uma roupa de sacerdote, de linho fino, tudo como deve de ser. Só que aí ele colocou o filho dele como um sacerdote, mas aí veio um levita, que era mesmo sacerdote, me instituiu. Aí que ele falou, olha, agora pronto, Deus está me abençoando. Na loucura dele, ele pensando isso. Muitas vezes acontecem coisas em nossas vidas, que às vezes o inimigo nos ilude, e a gente pensa que é até Deus, olha, é de Deus. Às vezes não é nada de Deus, irmãos, às vezes é laço, às vezes é cilada. Às vezes precisamos ter esse discernimento, porque às vezes não é nada de Deus, às vezes é um laço. Enfim, isso se passou na vida de Mica. E na hora que chegou esse sacerdote, Mica ofereceu isso para ele. E Israel e Mica não conhecia, porque o que era um sacerdote para oferecer pecados pelo povo, o que tinha que ser feito? Um sacerdote verdadeiro, um sumo sacerdote até então, que era o máximo de todos os sacerdotes, se nós formos observar, eles tinham que fazer uma expiação de pecados pelos povos. Porque nós, pecadores, como nós somos até hoje, e Deus não compactua com o pecado, Deus falou bem assim, olha, vocês quando pecarem, vocês vão oferecer sacrifícios para que os seus pecados sejam perdoados, sacrifício de sangue, porque pecado não se sai senão pelo sacrifício de sangue. Enfim, isso naquela época, irmãos, na antiga aliança. Enfim, e quando vocês pecarem, oferecem sacrifício, mas chegará, uma vez por ano vocês vão fazer um sacrifício anual, e esse sacrifício vai ser por todo Israel, e esse sacrifício vai ser feito somente pelo sumo sacerdote e na sala do Santo dos Santos. Era uma sala que tinha no templo, era uma sala que tinha naquela altura, não era o templo, mas era um tabernáculo gigante como fosse o templo. Davi, depois vocês sabem da história, Davi construiu o templo, Salomão construiu o templo, tudo. Davi deixou tudo de mão beijada para Salomão, deixou a planta do projeto, deixou tudo. Só não fez porque Deus não permitiu, mas Deus permitiu o filho, ou seja, e Salomão fez e deu continuidade, construiu o templo como deve de ser. Mas antes era um tabernáculo, era uma tenda, que você poderia se mover com ela. Olha, o povo tinha que ir para tal lugar, tirava a tenda e levava. Mas quando o povo ganhou a terra, essa tenda ficou fixa sempre em Jerusalém. Ficou fixa sempre em um lugar, não em Jerusalém. Ficou fixa em um lugar. Enfim, nessa tenda tinha que se oferecer os sacrifícios, os sacerdotes ministravam lá na vida do povo. E quando chegava essa expiação pelo pecado, era uma cerimônia tão grande
que todo o povo tinha que se reunir. Nesse dia ninguém poderia trabalhar, ninguém poderia fazer nada, porque era um dia especial para aquele povo ser redimido dos pecados deles, pelo aquele sangue. Então o que o sumo sacerdote fazia? Esse sumo sacerdote pegava um cabrito, pegava uma ovelha, pegava um novilho e levava. Primeiro ele tinha que fazer expiação do pecado por ele mesmo. Ele tinha que fazer um sacrifício, ele tinha que estar puro, ele tinha que estar em santidade. Quando ele chegava nesse templo, nesse santo dos santos, ele tinha que aspergir deste sangue, fazer toda aquela cerimônia que a Bíblia mandava, nos 4 cantos da Arca da Aliança, aspergia e fazia o sacrifício por ele mesmo ali e por todo, por ele e pela família dele. Depois a seguir, ele também saía, ele tinha que ter 2 bodes. Um bode era para sacrifício, outro bode era para expiação, para sair no deserto errante, como se fosse simbólico, levando o pecado do povo errante pelo deserto. E tinha o sacrifício que era a representação de Cristo, que era a ovelha, que era o cordeiro, o holocausto que todo o povo de Israel via o sumo sacerdote ali na pia, ali fazendo, que já não era lá no Santo dos Santos, era ali mais na frente da presença do povo. Então já via o sacerdote fazendo o sacrifício do cordeiro, que era representando a Cristo. Só que aí eles tinham que fazer isso todo ano, todos os anos eles tinham que se reunir e fazer isso, ou seja, olha, esse ano precisamos purificar o nosso pecado, mas o que nós podemos fazer isso? Não, nós dependemos de um sacerdote, porque o sacerdote é quem faz isso, ou seja, o sacerdote tinha e tem uma grande importância no mundo, no nosso contexto cristão hoje. Antes não era cristão, mas no nosso contexto até hoje tem. Enfim, só que aí em Hebreus nós lemos que foi feito um único sacrifício, ou seja, não vai mais precisar matar mais os bodes, não vai mais precisar mais jogar um bode no deserto, não vai mais precisar fazer o holocausto do cordeiro. Não vai. Por que não vai? Porque já foi feito. Quem fez? Quem foi o sumo sacerdote? Jesus. E como foi feito isso? Foi feito na cruz do Calvário. Porque muitos fizeram isso com Jesus. Por que fizeram isso com ele? Porque Jesus estava pregando amor, Jesus estava pregando boas obras, e o povo de Israel naquela situação, eles já estavam com a religião impregnada no coração. Eles sabiam muito bem sobre as Escrituras. O judeu, naquela altura já chamava os saduceus, tinham os fariseus, abriu-se várias denominações religiosas naquela época, e todas na palavra, na Bíblia, que era o Torá. E eles fundamentavam tudo aquilo. Olha, é chegada agora essa altura, é chegada a época do que nos prometeu, o nosso Salvador. Só que eles esperavam esse Salvador como Davi, que ia libertar eles da opressão do Império Romano, que ia libertar eles e ia fazer eles uma nação de novo próspera, rica, como era, e dominando todo o Oriente Médio, e porventura todo o mundo existente naquela altura. Mas só que Jesus chegou, esse rei chegou. Só que esse rei chegou de uma maneira diferente, chegou com paz, chegou sem espada. A espada que ele chegou era a língua, era a palavra dele, que cortava o coração de muito e cria nele. Só que aquilo, irmãos, por isso que religião, hoje em dia, não salva ninguém. O que salva você é a sua intimidade com Cristo, é o seu compromisso com Cristo. Amém. Porque naquela altura o povo estava tão religioso, porque eles tudo seguiam as regras, tudo seguiam as normas. Existem normas na casa de Deus? Existem regras, mas não faça disso uma religião. Não faça isso uma religião na tua vida. Faça de Cristo a tua vida. Isso sim, você sendo cristão, você sendo um bom testemunho, você andando nos caminhos de Deus, sem religiosidade, irmãos, você está no caminho certo. Enfim, e Jesus Cristo prometendo a vida eterna, Jesus Cristo se dizendo Filho de Deus que veio, que era o pão vivo que desceu do deserto. E muitos creram, muitos não creram. Os fariseus fizeram de tudo para crucificar Jesus. Teve até o sumo sacerdote daquela altura que falou bem assim: olha, para que toda a nação viva, é preciso que um morra. Ou seja, ele estava profetizando aquilo sem querer. Ele está dizendo para que toda a nação de Israel tenha paz, para que todos vivam nesse cenário, que um morra, que seria Jesus, porque Jesus estava causando um alvoroço todo em Israel. Jesus, por onde passava, fazia milagres e chamava a atenção do povo e deixou Israel mesmo bem movimentada. Então ele queria, esses religiosos da época, eles queriam dar um basta nisso para que eles continuassem de novo naquele caminho deles, de fazer o sacrifício anual e tudo. Enfim, só que aí Jesus Cristo
em sacrifício por nós, se doando por nós. Todo mundo sabe o sacrifício que Jesus Cristo ele fez em nossas vidas, ele fez naquela cruz, por amor nos resgatando. Esse sacrifício que ele fez foi perfeito, e nós lemos aqui em Hebreu que agora nós temos direito ao Santo dos Santos. Hoje nós não precisamos mais do sacerdote da maneira como eles precisavam. Hoje nós precisamos de um sacerdote, sim, para nos liderar, para nos apacentar. Mas antes nós precisávamos de um sacerdote até para que as nossas ofertas fossem depositadas. Não poderíamos fazer isso diretamente. Hoje antes precisávamos de um sacerdote para que os nossos pecados fossem perdoados. Hoje o nosso sumo sacerdote é Cristo, até hoje, perpetuamente. Aleluia. Existem os nossos líderes espirituais, porque Deus, Jesus Cristo, instituiu, não quebrou isso. Nós devemos respeito, devemos honra a Ele. Mas cada um de nós devemos andar no caminho que Cristo nos ensinou. E aqui nessa parte final que eu li de Hebreus, o que me deixa bem atenção que isso que difere de religião para ser cristão. O que difere é isso aqui que diz aqui bem assim, uma palavra simples aqui. E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Isso se está em Hebreus 24, no capítulo 10, versículo 24. Ou seja, irmãos, isso é ser diferente de ser uma pessoa religiosa. A pessoa é fazer boas obras, ser amoroso. Porque muitas vezes a gente vemos para a igreja de uma maneira religiosa. Muitas vezes nós vemos para um culto de maneira religiosa. Muitas vezes nós nos vestimos de maneira religiosa, de um compromisso, porque a gente está impregnado na nossa mente, no nosso coração daquilo. Ou seja, nós fazemos daquilo já uma religião. Mas se nós formos prestar atenção, ser cristão não é só nos reunirmos aqui no templo, adorarmos a Deus, não. Ser cristão é sair fora quando nós estamos também sozinhos, no nosso trabalho, no nosso lar, com boas obras. A pessoa vai observar isso, vai ver que você é uma pessoa diferente. A pessoa vai ver, vejo que verdadeiramente você é um cristão, vejo que você é uma pessoa diferente. Ontem eu estive com Simona na praia da Rocha Baixinha, e eu cheguei e falei assim, Simona, eu vou aqui dar uma volta, vou ver o pessoal, que eu trabalhei muito tempo na praia, trabalhei ali. E eu falei, vou ver alguns pessoais ainda, se tiver aqui, que eu conheço. Aí eu vi alguns, e eu falei, eu vou ver também o Salvamar, que eu conhecia, que é o nadador Salvador no Brasil. Aí eu fui ver o nadador Salvador. Aí eu cumprimentei ele pegou e me fez uma pergunta, epa, anda lá, eu vi umas fotos tuas no Facebook, você agora é da seita evangélica? Eu falei, não é seita evangélica, é evangélico. Eu sempre fui evangélico, sempre fui, mas você que está vendo agora. Enfim, epa, mas conta-me lá, porque eu não acredito nada disso. Ele falou que não acreditava. Ele falou assim, o que leva você a crer nisso? O que leva você a crer? E eu contei as minhas experiências com Deus para ele e tudo. E ele pegou e falou uma coisa muito importante. Falou, epa, essas religiões aí, o mundo é cheio de religiões, cheio de coisas. Onde eu expliquei para ele, pois é, o problema é que o mundo está cheio de religiões. As pessoas querem seguir regras, as pessoas querem seguir as normas de uma maneira religiosamente. Mas o cristão verdadeiro, você vai ver fazendo boas obras, ele não vai ver te condenando, ele não vai te julgar, porque isso aí, o julgamento, a condenação, só quem dá é Deus. A gente orienta o caminho certo, a gente fala qual é o caminho que deve seguir, através da luz da palavra. Agora cabe você escolher esse caminho ou não. A gente fala o bom caminho que serve, a gente tem que agir com boas obras. Esse é o verdadeiro cristão. Nas nossas casas, a gente temos que agir como tal. Às vezes é tão importante, às vezes nós podemos até nós mesmos dedicarmos um tempo, ir nos hospitais, por que não? Chegar nos hospitais e dizer, então o que você vê? Olha, tem um dia de visita que a gente pode visitar pessoas que estão enfermas, que as famílias já não visitam mais. Leva uma palavra de conforto, a ver se a pessoa fala assim, mas olha, esse negócio de Bíblia, religião que não pode. Não, que eu vou levar só uma palavra de conforto para ele. Sim, visitar isso, a pessoa que vai estar lá vai se sentir um pouco mais viva, a pessoa vai sentir, às vezes Deus vai te usar, aquela pessoa ali, às vezes no leito de morte, ou nos últimos dias, crê em Jesus Cristo, porque muitas vezes tem pessoas, o religioso, ele quer ganhar pessoas que vão manter ele, igual o levita que nós lemos. O religioso, ele quer ganhar pessoas que vão manter ele, mas ele vai dizer, não, vou ganhar aquele que já está no leito do hospital, não vai me manter. Mas ele vai estar ganhando o tesouro dele no céu. Aleluia. Só que os olhos dele espiritualmente vão estar cegos com essas coisas da ilusão do mundo que oferece, as coisas apalpáveis. Mas se ele ganha ali uma alma no leito, bem que aquela pessoa vai morrer amanhã. Ou seja, mas eu vou cuidar depois, não vai me manter. Vai pregar para ele, se ele é salvo, seu tesouro já está no céu. E Deus fala que nenhum trabalhador trabalha de graça. Deus fala para isso, irmãos. Deus, ele é justo. Jesus Cristo falou bem assim, dê todo o salário que aquele trabalhador merecido.
se Deus falar isso, Ele é fiel até para Ele cumprir isso. Às vezes muita gente pensa, mas de que vai me servir as riquezas lá no céu? De que vai me servir sendo que eu vou ter tudo? É porque a gente pensa isso porque a nossa mente é limitada. Os nossos olhos espirituais estão limitados. Se Deus prometeu isso, irmãos, com certeza é coisa grande, coisa boa. Em Romanos fala, aquilo que Deus preparou, o coração do homem não chegou, os ouvidos não ouviram, os olhos não viram. É coisa maravilhosa, irmãos. Só quem tem fé crê nisso. Amém, Jesus. Então, irmãos, não vamos fazer do cristianismo religião igual estão fazendo, igual muitos fazem aí, igual muitos fazem, porque isso acaba defamando até a igreja de Cristo, aqueles verdadeiros que querem fazer a obra, aqueles que querem pregar a mensagem de Cristo, a verdadeira mensagem que é a mensagem da cruz, a mensagem de salvação. A religião tem defamado muito o evangelho. Os religiosos, pessoas que são mente já religiosamente, que eu digo, pessoas que não visam mais isso aqui que a Bíblia diz, que é o amor, as boas obras, essas coisas. Às vezes se reúnem todo mundo, dá glória a Deus junto, mas no dia a dia não está sendo um verdadeiro cristão. Uma coisa que a Lidiane disse aqui em cima, ela falou que tem que prestar atenção, é verdade. As pessoas vão na igreja, mas não estão com a vida no altar. Isso é uma pessoa religiosa. Ou seja, ela falou que as pessoas estão indo na igreja, fazem tudo na igreja, ajuda na obra, tudo, mas não está com a vida no altar. Não está por quê? Porque perdeu o foco que é Cristo e se tornou uma pessoa religiosa. Ou seja, não se tornou mais um cristão. Se uma pessoa lá fora depender da ajuda, Deus não vai ajudar. Não vai ajudar porque não é mais um cristão. O cristão não nega ajuda. Imagina aquela passagem do samaritano. Deixa bem claro isso. Passou lá o levita, passou o sacerdote e o samaritano lá caído agonizando lá. E aí com um pouco, não, o homem agonizando, e o samaritano passou e ajudou. Ou seja, muitas vezes nós fazemos as coisas, queremos fazer as coisas pensando que estamos fazendo para Deus, porque é na casa de Deus, mas esquecemos de auxiliar o que está aqui do nosso lado, o que passa no nosso caminho, porque não posso me sujar minhas vestes, porque senão eu vou me manchar com isso aí. Não posso tocar porque eu estou apressado, porque tenho que ir para a igreja. Às vezes uma pessoa precisando de tua ajuda, precisando de uma palavra, e você já impregnou religiosamente. Então, irmãos, temos que ser cristãos dessa maneira, como Cristo nos ensinou a ser, fazer boas obras, fazer milagres. Mas eu não tenho o poder que Cristo tinha de poder curar, fazer levantar os enfermos. Você tem o poder da palavra. E a Bíblia diz que aquilo que você disser, o Espírito Santo vai botar na tua palavra, vai botar na tua boca as palavras. Amém, que são Jesus, isso é verdade, Pai. Ou seja, às vezes você não tem o poder daquele que está necessitado de uma enfermidade de ser curada. Eu preciso dessa cura. Às vezes você não tem aquele poder para fazer, mas você tem uma palavra de conforto poderosa para dar, que é o maior milagre, que é a salvação da alma. Que muitos milagres foram feitos, e Jesus uma vez disse bem assim, olha, se em Sodoma e Gomorra terá menos justiça do que vocês. Se esses milagres tivessem sido feitos em outros lugares, todo mundo se creriam. Mas vocês vêm atrás do milagre, vocês vêm atrás do pão, do peixe, mas vocês não querem que é o maior milagre, que é a salvação da alma. Jesus Cristo fez os milagres, mas o objetivo principal de Jesus é que a alma deles fosse salva, fosse libertas. Então, irmãos, essa é a palavra que eu deixo para vocês. E quero fazer uma oração. Amém. Uma oração, gostaria que ficasse tudo de pé.